Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema hoje está dentro daquele amontoado de temas, de uns 3 ou 4 temas. Apenas dou uma diferença para não parecer A, B, C. Então hoje o tema é um tema muito conhecido de todos nós. E todos nós deparamos com esse tema. Pessoas que aceitam o Evangelho quase, uma faca na goela. E no Lago Vício, e depois diz uma expressão que Jesus usou. Jesus disse: vinde a mim, do jeito que estás, e eu vos receberei. Aí eu botei aqui o tema. Jesus que disse, venha como estás, ele não disse, fique como estavas, não é? Porque eu já vi gente dizer, não, eu sou católico, aceitei ele, posso beber minha cervejinha. Ele disse, vinde como estás. Mas ele não disse, e fique como estavas, não. O vinde como estás é obrigação nossa. Você não deve apontar erro de ninguém para poder aceitar o Evangelho, porque isso não é de agrado de Jesus. Olha o que você está fazendo, você vai para o inferno, não. Então a pessoa está indo com medo. Jesus quer que a gente vá com ele por amor, não é verdade? E Jesus nunca disse, vocês que estão pecando, que estão fazendo isso, aquilo, outro. Ele não disse assim. Ele disse, vós que estáis cansados. Cansado é que não sabe para onde vai mais. Não tem ânimo, né, para onde vai, porque está cansado. Está sofrendo, está oprimido. Aí diz, cansado e oprimido, aí já entra outra coisa no cansaço. Está oprimido, uns oprimem ele para ele vir aceitar o Evangelho, outros oprimem ele porque ele está em pecado. Nenhum dos dois é assim. Jesus quer que testemunhe do amor. Ao testemunhar o amor, a pessoa vai sentir, esses irmãos, essas irmãs, têm o Espírito Santo, e eu não tenho segurança. Então nós vamos ver, de agora em diante, as coisas que Deus preparou para nós. Amém? Vamos ficar de pé em respeito à palavra do Senhor. Eu começo com 1 Timóteo 4:1 e depois 2 Timóteo 3:5. 1 Timóteo 4:1. Diz assim, mas, já acharam 4:1, 1 Timóteo, é depois de Tessalonicenses. Para ninguém se atrasar, eu quero começar certinho na hora. Pronto. 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Vou ler até o 2 também. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, e a gente vê muito hoje, isso é nas igrejas, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Certo? Agora vamos para o 2 Timóteo. 2 Timóteo. Três, 1-5. 3:1-5. Como é que ele diz? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
Avarento que gosta muito de dinheiro, e hoje tem muitos religiosos que estão atrás de dinheiro. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos. O número 3 diz assim: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afasta-te. Ainda diz aqui no 6, diz assim, ó, porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Vamos orar. Senhor, nosso Pai Celestial, estamos lendo a Tua Palavra e também estamos acompanhando muitas coisas que o Teu profeta escreveu nesta mensagem. O véu interior. Então pedimos que o Senhor nos abençoe, perdoe nossas falhas e nos oriente para que sejamos santos e agradáveis ao Senhor. E não confiar que só por vir à igreja estamos seguros. Não. Temos que seguir os conselhos do Senhor. Pode entrar aqui um bêbado, Senhor, um criminoso, e ele será bem recebido pelo Senhor. E se ele se converter, se foi pelo Senhor que ele se converteu, ele nunca mais vai querer fazer aquelas coisas. Assim somos todos nós que estamos aqui. Não para julgar o nosso próximo, mas todo dia pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a te servir. Me ajude a viver uma vida gloriosa sob as tuas mãos divinas. Porque é isso que Ele quer que peçamos. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Não vou dar peso que vós não possais resistir. Eu não vou deixar que o inimigo tente você de uma maneira que vocês não possam resistir. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Amém? Podeis sentar, irmãos amados. Bem, irmão, vocês já viram que o tema é tremendo, realmente. O tema é tremendo. Nós talvez tenhamos algumas leituras mais para fazer, mas, por enquanto, vamos dar continuidade nesse agora. Bem, irmãos, não deu tempo, as 2 semanas, a gente descrever tudo que tinha para descrever, porque o irmão Brana, ele deu aqui uns exemplos para nós, para que nós possamos seguir. E, como eu já disse, está nessa mensagem chamada Véu Interior. E muito propícia essa mensagem para o que está acontecendo agora, certo? Então vamos ler algumas coisas. Eu li uma partezinha
da menina que confessou o irmão Brana, que desde criança que ela conheceu o tabernáculo, conheceu o irmão Brana. Mas os tempos se passaram, por falta de um amor fraternal, essa falta está em nós, porque às vezes é um irmão tão bom, às vezes uma irmã tão boa, e a pessoa sabe que ela atendeu um convite. E depois, cadê, irmão? Não foi mais não, irmão. Muito tarde, o pastor falou muito. Só essa desculpa. É desculpa. É o inimigo que bota na carne da pessoa. Vocês podem ver que vieram grandes quantidades de pessoas, não é verdade? E quando foi no outro culto, quase ninguém daqueles vieram. Então, o inimigo vai dizer, você vai perder tempo ali. O trabalho do inimigo é afastar você do caminho da salvação. Aí você que chamou, aí você diz, rapaz, o que foi que você achou de mim? Não achei nada de mim, não sei o que, mas, sei lá, perdi meu programinha de televisão, perdi isso, perdi aquilo outro. Aí, rapaz, vamos lá, isso aí você pode ver depois, já que você quer ver. Não diga, tire isso da sua vida, não diga não, que também não está certo não. Não está certo não, que isso provoca um choque. Irmão Nivaldo, o senhor gosta de fazer isso aquilo. O senhor veio aqui, gostou da mensagem? De responder, gostou da mensagem? O senhor nunca mais veio, o senhor disse, porque eu estava preocupado. Não, tire isso do seu caminho, viu? Isso é o diabo que faz para matar você, para derrubar você. Nós sabemos que quando a gente fica com um vício, tem uma mulher lá que é viciada, uma vizinha, e ela diz, a minha própria esposa, eu não condeno nenhum viciado, o meu vício é só fumar cigarro. Mas quando eu acordo de manhã, se não tiver um cigarro na carteirinha de cigarro esperando por mim, eu já fico mal-humorada. Eu conheci uma outra que disse, eu ganho tanto no meu trabalho. É pouco, mas Deus está me dando força para subsistir. Mas desse dinheiro, eu tiro logo tanto para comprar uma carteira de cigarro. As outras coisas, eu vou ver se dá para comprar depois. Mas a carteira de cigarro já está lá garantida. Vai lá, vende e compra. Então, Jesus sabe que o fardo de Satanás é pesado para aqueles povos. Mas o dele não. O dele é tão suave que você começa a orar pensando que está condenada e começa a orar. Quando está terminando a oração, você está sentindo um alívio, não é verdade? Ele não mente, ele não pode mentir, o Senhor Jesus Cristo. Quando depois você está sentindo... Eu fui dormir, perdoe a expressão, com vontade de matar o inimigo do Brasil. Não é que eu matasse ele não, mas que alguém achasse. Porque ele está preparando uma desgraça tremenda para todos os brasileiros. Mas eu comecei a lembrar os conselhos que o pastor César deu, que a gente não enfrentasse aquilo. O pastor César também deve estar com uma carga pesada lutando. Porque a vontade desse inimigo é destruir as igrejas, inclusive. Então, às vezes, é aquele pensamento, mas a gente começa a orar com pouco. Ó. Aí está dormindo, tem um sono tranquilo que Jesus aliviou. E lembrem vocês, esses camaradas que agem assim não vão ficar impunes de jeito nenhum, que Deus não deixa. Agora Deus está dando força a gente. Lembrem-se que no Egito, Deus permitiu que um faraó que não conhecia José, aí disse, vou lascar todo mundo, fazer todo de escravo, e quem nascer, mesmo em criança, for homem, já vai para a boca do crocodilo. Não é? Aí depois daquele caso, Moisés veio e tudo isso. Mas quando Moisés estava com seus 40 anos, o negócio aí é que estava arrochando mesmo. Ameaçando até se alguém escondesse uma criança, morreria. E Moisés já tinha escapado porque Deus fez que ele fosse cair nas mãos da filha de Faraó. Veja.
Aí ele estava livre. Então sempre tem esses quadros assim, em Roma, e agora está acontecendo. E a gente sabe, a Bíblia diz que Deus permitiu o aperto para que todos buscassem o quê? Uma saída, um êxodo. Não é verdade? Todos estavam querendo um êxodo. Uma coisa que ninguém notou, por quê? Porque Moisés matou o egípcio e depois correu. Vocês já imaginaram? Ele correu, ficou fugitivo durante mais 40 anos. Ele já tinha 40 foi 80. Quem acha que porque naquela época Moisés, com 40 anos, um homem forte, um guerreador, um general, e ele não enfrentou, ele correu. Alguém sabe dizer por quê? Foi bem, a irmã falou uma coisa, porque Deus... E você o que é que acha? Ela respondeu quase que totalmente certo. Então está certo. Agora tem um quadro real, ele não podia fazer de Moisés, que estava com muito mais força, e brigar ali. Vem cá, Moisés, vem aqui para o deserto e mandar. E por que ele não fez? Vocês já notaram uma coisa? Eu vou bater no braço, vocês sabem por quê. Ó. Isso representa o quê? Não, é hora. Hora é o quê? Hora não é o tempo? Qual foi a mensagem que Deus deu a Abraão, logo no início? A sua descendência será escravizada por uma nação por 400 anos. Não é verdade? 400 anos. Mas eu tirarei meu povo com braço forte, ou seja, esmagarei os inimigos. E na época de Moisés, por que Deus não deu aquela força logo a Moisés? Porque não eram os 400 anos. Então Deus deixou aquele faraó se desenvolver, maltratar, os soldados dele maltratavam as mulheres. Quando chegou o tempo, então Deus o chamou, que estava pastoreando ovelhas, trabalhando inclusive para o sogro. Não é verdade? Aí ele disse, o meu povo está clamando. E eu ouvi o clamor do meu povo, né, Gilene? Agora, eu vi o clamor do meu povo já fazia 80 anos, entre os 40 que Moisés viveu lá no Egito e os 40 que ele viveu no deserto. Eu ouvi o clamor do meu povo, porque ali se completaram o tempo que ele devia libertar. Deus não esquece de nada. Ele usa uma expressão parecida com a expressão do homem. Eu me lembrei do meu povo, eu desci e vi que meu povo... Ele nunca esqueceu de nada. Nada, nada, nada. Tudo que iria acontecer. Deixa sofrer para que ninguém entre aqui sem dizer que não foi pelas minhas mãos. Mas quando chegou o tempo, chamou Moisés. E por que então Moisés não se escondeu ali? Moisés se escondeu ali se ninguém soubesse que ele matou o egípcio. Mas quantos anos ia faltar? Então Moisés ia ficar de braços cruzados, passar mais 40 anos. Ele tem ensinado tantas táticas mais de guerra, e até ele ia dizer, Moisés, vai matar aqueles. E Moisés dizia, não posso, porque eu não sinto vontade. Deus não faz coisa mal feita, não. Não faz de jeito nenhum. O José foi entregue pelos irmãos, não foi? Lá ao Egito. Foi inimigo ou foram irmãos? Foram irmãos. Inclusive só não era irmão legítimo, porque Deus não considerava Ismael como filho. Mas, carnalmente, era irmão dele. E os próprios irmãos carnais, da mesma mulher,
do mesmo pai. Da minha mulher não, mas do mesmo pai. Mas era considerada minha mulher porque era o filho da concubina. E por que aqueles irmãos começaram a ficar revoltados com José? Porque José tinha sonhos e dizia, eu sou eu, isso assim, assim, sou eu, você que... E quando ele fazia o eu, ele ia dizer ao pai dele, ó, aquele irmão fulano de tal, Judá, começava a dizer, eles foram criando uma raiva muito grande de José. E a gente já conhece a história, ele queria matar José. E jogou no lugar que José podia morrer. Mas José poderia morrer, mas não podia morrer, porque os sonhos de José eram sonhos da profecia que Deus deu a ele. Chegou a dizer que os irmãos dele se ajoelhariam nos pés dele. Ele não dizia assim, irmão, disse, os molhos se dobravam perante o meu molho. E quando foi depois, ainda disse, a lua e o sol se curvaria diante de mim. Que dessa vez até o pai não ficou muito legal com ele, não. Quer dizer, quer dizer que eu e a tua mãe vamos nos curvar diante de ti? Vai sim. Veja como Deus faz. Aí quando você vê as pessoas metendo o pau que fizeram com... Olha, vocês escutem, mas faça a fé do coração de vocês dizer, isso aconteceu porque Deus quis que fosse assim. Você já imaginou, no meio daqueles mitões, quando crescesse, José, venha cá, levanta por favor. Sabe o Egito onde fica? Lá fora. Eu quero que você vá para lá e se apresente como um escravo. Ficaria uma coisa sem lógica, não ficaria? Ele nem teria brigado nem nada, não. Ele se santificou. José, eu não tenho medo de dizer, era o único que tinha o Espírito Santo no meio dos irmãos. Era o único. E pegar o mais santificado, aí deu aquele negócio, e chegou tudo, até que os amalequitas vieram. Então, vou vender ele lá para o Egito, e vendeu para o Egito. Ele caiu num lugar que o diabo disse, esse camarada cai, ele é novo, e essa mulher é nova e bonita. Aí lá vai a tentação agora da mulher. Depois o sofrimento no calabouço. Depois foi cadeia, um bocado de coisa. E a Bíblia não diz que José ficou se lastimando, não. É porque às vezes a pessoa imagina, ficou lá sofrendo, ele ficou dizendo, eu não fiz nada contra Deus, estou sofrendo. Nunca, nunca, não. As características que tem o Espírito Santo não é de ficar reclamando porque está sofrendo, não. É ficar pedindo a Deus misericórdia porque fez ele sofrer. E até que se tornou um dos melhores homens onde ele fosse. Até dentro da cadeia, ele desenvolveu tanto que todo mundo gostava dele. Depois interpretou o sonho e disse para quando você estiver lá, que o faraó perguntar, me chame. Diga que isso assim, assim, assim. E parece que esqueceram, porque é no tempo de Deus, mas Deus não esquece. Aí quando foi no tempo de Deus, Deus mandou aquele sonho. Aquele sonho das 7 vacas, 7 estrelas. Nunca foi o inimigo, não. Foi Deus que botou na cabecinha de Faraó para ele ficar doidinho. Quem é que pode interpretar esse sonho? E para contar a história, José interpretou e ficou como governador. Então, José ficou como fosse Cristo. E o faraó ficou como fosse Deus. E tem o coração tão bom que ele disse, ele só se curvará a mim, ele só dependerá de ordem de mim, mas mais de ninguém, ele manda em tudo aqui. O que é que Jesus disse? Eu não farei nada sem que o Pai não me revele, não me mostre. Então, são essas coisas maravilhosas que nos dão fé. É para nos dar fé. Porque, pelo que eu estou vendo, se Deus não atuar ao nosso favor,
o inimigo vai ficar famosíssimo como o único maldito homem que quis matar todo o povo brasileiro que o sustentou com os impostos. Mas o nosso trabalho qual é? É dar força à mão do Moisés, na época que ele mandou o sol parar. Qual é essa força que ele vai dar ao nosso pastor? É que? Oração. Oração, jejum. Porque, gente, pode dar guerra civil. Você já imaginou? O cara está dizendo, deputado, você tem uma casa que comprou por 200 mil, aí chega o camarada, bota a mão no queixo, eu vou avaliar a sua casa, está em 600 mil. Então a diferença de 200 para 600 é 400. Você vai pagar 8% de juros de 400 mil. Você tem esse dinheiro? E mesmo que tivesse. E tem uma coisa, não valoriza o imóvel não. O imóvel continua com valor venal lá embaixo. Mas ele autovalorizou para adquirir, parece que 29 bilhões, que é o rombo que ele e os seus asseclas produziram. 29 bilhões. Vocês acham que Deus está morto? Não. Deus não está, não. Clame a Deus para que só Deus sabe o que faz. Se Deus quiser matar, mata. Se Deus quiser fazer, só tem uma coisa, o que Deus fizer está bem feito. Nós devemos orar e não dizer o que é que Deus deve fazer. Não, nós não temos autoridade. Devemos orar, Senhor, olha para o nosso sofrimento e olha a catástrofe vai acontecer no Brasil. Vai ter pessoas que não vão ter condições mais de trabalhar nem nada, porque nem condições de trabalhar pode. E se alguém for passar na frente e vender a casa antes, a quem não souber, ele já disse. Então, o juro vai ser de 12%. 12% de 400 mil, veja quanto dá. Dá 48 mil, né? Mas, nada de esquentar a cabeça. Por isso que o nosso pastor sabiamente disse, não discuta, não faça nada, agora ore. Lembro daquele quase de Senaqueribe, que também tinha na mão todo Israel. Israel podia ser destruído ali. Ele ainda disse, eu destruí Samaria, porque eu não posso destruir Israel. E aquele homem orou a Deus. E isso não é nada de política, viu? Se alguém estiver pensando, não é nada de política. Isso é Satanás querendo massacrar os crentes. Mas ele não consegue tocar num fio de cabelo de nenhum de nós, se Deus não permitir. Ele é astuto e a Bíblia diz que ele é mais sabido do que Daniel. E Daniel foi mais sabido dos homens. Não foi Samuel, foi Daniel. Samuel foi muito sabido ali no reino, mas sabido mesmo foi Daniel. E tanto é que a Bíblia diz, ele é mais sábio do que Daniel. Mas não adiantou nada a sabedoria, e todos que foram afrontar o povo de Deus morreram, e muitas vezes morreram de humilhação. Tanto lá no Mar Vermelho, como em outras batalhas, e como ali, Senaqueribe, que 185 mil homens não precisou o povo de Israel puxar a espada nenhuma vez. Então o que é que Deus quer de nós? É que pegue a espada que Jesus mandou pegar. Eu só mostrar a vocês, se vocês quiserem. Querem saber qual é essa espada, amém? Amém? Glórias a Deus! Glórias a Deus! A espada é esta. Com essa espada, qualquer mendigo mataria o inimigo mais forte do mundo.
É a palavra de Deus. Aleluia. Então, o que o irmão Brana nos ensinou a fazer aqui, eu vou ler. Diz assim, olha, que a moça falou, eu ainda amo o Senhor Jesus, mas disse, mas acho tão difícil servi-lo. Porque o inimigo faz isso mesmo. É tão difícil servi-lo. Aí o irmão Brando começa a dizer aqui, por isso é que encontro na vida, na maioria dos cristãos, que até aborrece, disse ele, dessa forma, mas é verdade, a maioria das pessoas que professam o cristianismo parece ter muita dificuldade para resistir ao mal. Creio que isso se deva à falta de um ensino correto da Bíblia. Não existe resistência. Foi ele quem resistiu a nosso favor. Todo o princípio cristão é baseado no descanso. Ore ao Senhor e descanse. Eu estava sem aguentar dormir, orei, tive um sono tão bom, que nem parecia que aquilo ali que eu tinha escutado era uma ameaça. Parecia que foi um sonho bobo, mas se torna um sonho bobo. Veja só. É baseado no descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Está lá em Mateus 11:28. Você não tem que se preocupar e lutar. O pastor César falou isso aqui, lá também. Que a nossa luta não é com ferramenta nem arma. E para isso Deus levantou homens. Eu não estou dizendo que esses homens que foi levantado foi o diabo que levantou. Quem levantou foi Deus. Eu quero que vocês vejam o estrago que Israel fez numa nação que era para destruir ele em poucos tempos. A Ucrânia, todo mundo dizia, a Ucrânia não passa 2 dias. Agora, o presidente da Rússia é quem está se contorcendo assim, porque até o povo dele está querendo matá-lo. Porque ele, no nome do Deus falso dele que ele serve, olha o que é que religião faz. No nome do Deus falso, ele ordenou que matasse todos os cristãos que fossem considerados lá. O Oriente Médio, um tal de Camalei, que ele é o papa lá daquela religião, chegou a oferecer até prêmios. Parece que foi lá que uma repórter foi fazer uma reportagem, não sei de quê, e esqueceu. E ela não era de lá, era de outra nação, e ele não respeitou. Aí esqueceu, deixou o pano que cobria a sua face aparecer. Pegaram ela imediatamente, derrubaram no chão, deram para cá, levaram lá, e a moça foi degolada. E não estava falando mal dele nenhum. Então, se não é de Deus, é do diabo. Porque ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor é contra mim. E aquele povo, um príncipe, viu uma história verídica, que um príncipe, que ele, maometando lá, muçulmano, e ele teve um sonho com Cristo. E depois ele encontrou uma Bíblia e começou a ler. O próprio camarada que devia proteger ele, disse, majestade, eu sinto muito, mas eu tenho que dizer ao seu pai que o senhor está com a Bíblia na mão. Eu já lamento muito, mas se eu não disser, de qualquer maneira vai morrer o senhor e vai morrer eu. Então, gente, está apertando. Lembrar que a Bíblia já disse que Deus permitiu o aperto para que as pessoas pensassem mais em subir. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo, olha para baixo. É para baixo? Não. Quem olha para baixo, curva sua cerviz, sua cabeça.
Olhe para cima, que a nossa redenção se aproxima. O que acontece em nós que é muito ruim é que a gente pensa na carne. E Deus deu a todos nós o desejo de viver. Aí aquele desejo de viver, quando Deus está chamando, a pessoa vai, vou morrer, vou deixar meus filhos, deixar minha mulher, coisas assim. Mas, quando estivermos na glória, todos nós, sem exceção, que estivermos lá na glória, se abrir a boca, se Jesus mandar dizer, sabe o que o Iraquitã iria dizer da irmã Dilene? Senhor, se eu pudesse, ela estaria aqui comigo há muito tempo. Esposas e esposos dirão isso. O lugar é maravilhoso, que nós não podemos nem descrevê-lo de tão maravilhoso que ele é. Nós não podemos nem descrevê-lo. Mas quando chegarmos lá, a gente é capaz de dizer assim, Jesus, porque o Senhor deixou a gente sofrer tanto ali. Tem dessa maravilha aqui. Eu vou contar uma historinha, foi o pastor César que contou. É uma piadinha que não é piada dessas piadas, não. Que nem o irmão Brando, nem ele meu quer que faça isso, não. Mas tinha um casal de velho, como eu e Helena, que não podia nada, não faça isso, que você vai ter um infarto. E quando eu meu filho, não coma isso não, você vai ter um infarto. Isso, aquilo, outro. Aí um dia o homem vai, tem um infarto. Ficou extravagante, tem um infarto, morreu. Ela chorou um bocado, com desgosto, com poucos meses ela morreu também. Aí lá se uniram, eles eram crentes, aí quando chegaram, a mansão celestial, aí aquele jardim bonito, cheio de coisa maravilhosa, que você não nem andar durante o dia. Disse, isso aí de quem vai ser? Aí hoje vai ser seu e do seu esposo. Aí o esposo perguntava, e aquelas coisas maravilhosas ali, tudo, a gente pode, tudo aqui é de vocês. Tudo aqui é de vocês. E aquilo ali de vocês, tudo que mostrava, tudo é de vocês. Ele virou-se para a mulher e disse, está vendo tu? E tu que não quisesse vir para aqui mais cedo, e nós dois aqui, tá vendo? Porque ele estava agora no paraíso divino. Quando tudo ia ser dele e da mulher, e dos outros que viessem para lá, fossem para lá, ele virou-se para a mulher. E tu, em cima de mim, não coma isso, para não morrer. E nós, a gente perdeu um bocado de tempo de já estarmos aqui. Então é mais ou menos parecido com isso. Entendeu? Aqui, cuidando demais. Você morre, a gente só morre no dia mesmo. No dia que Deus quer chamar a gente. Vem cá. Quantos não dormem e não acordam mais, né? Bem, o tempo extinguiu-se, mas eu espero que mesmo essas simples palavras tem mais coisa do irmão Brando, que ele nos ensina a sermos verdadeiramente crentes. E ele nos ensinou, e todos nós sabemos, quando uma coisa parece ser que é maravilhosa, aí deixa o desconfiômetro entrar em você. Será que aquilo ali agradaria a Deus? Se alguém me fez um mal, quando ele passar ali na esquina, eu vou lascar ele no cacete. Aí depois, como você é crente, aí pensa, e será que isso vai servir diante de Deus? Eu já estou vendo, qualquer dia eu morro, vou para a glória eterna, e se eu matar um próximo? Não é verdade? Então eles vá fazendo isso. Oh, quantas vezes o irmão Brando esculhambavam ele, e ele naquela calma dele, irmão. Também quando vinha alguém para enaltecer demais, ele chama o senhor de doutor, de reverendo, e não sei o que. Aí o irmão Brando disse, se você me ama, me chame de irmão. Está vendo? São essas coisas que Deus nos ensina. É por isso que nada venceu, irmão Brando. Então chegou a hora e eu vou pedir a Deus que abençoe toda a nossa igreja, porque o negócio vai esquentar. O negócio vai esquentar. Não é que talvez esquente, não. Vai esquentar, porque ele aproveitou o dia feriado e foi lá e colocou no jornal
no Jornal do País. Entendeu? Então, ele fez isso para prejudicar. Mas, nós temos um Deus. É a mesma coisa que aconteceu com isso na igreja. Vocês não podem fazer nada, o Deus de vocês não pode fazer nada. Quando eles souberem, eles vão dizer, ai, 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 porque eu fui desafiar o Deus dos cristãos. É tarde demais e Deus não deixará a gente clamar por misericórdia. A gente clama por misericórdia, quem fez mal a gente tudinho. Mas naquele dia Deus não deixará a gente clamar por misericórdia deles. Porque eles desafiaram ao Deus da glória. Deus abençoe, igreja do Deus vivo, aleluia.